Irmãos, eu quero convidá-los essa noite a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões nesse Santo Evangelho. Marcos, capítulo 13. Abra comigo a Sagrada Escritura. Nós vamos ler dessa feita dos versos 14 até o verso número 23. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13, verso 14 ao verso 23. Diz-nos assim, Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Amém. Louvamos o Senhor por sua palavra, suplicamos, Senhor, a sua graça, para que juntos aprendamos mais do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, do Santo Evangelho, a fim de que o Senhor, Pai, seja glorificado, seja tudo em todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, após considerar os sofrimentos inerentes a todos os homens, lembra que nós observamos isso, principalmente a partir do verso 3 até o versículo número 8 do capítulo 13 de Marcos. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Nós estamos tendo até uma sequência aí mais intensa de terremotos. Esses são sofrimentos inerentes a todos os homens. Jesus disse, mas isso não é o fim. Isso são, como ele mesmo diz, apenas o princípio das dores. Isso não significa que a sua volta se seguirá imediatamente a situações como essa, porque muitas vezes, desde então, assim tem sucedido porque o mundo convulsiona. O mundo está sob maldição, conforme o Senhor mesmo estabelece em Gênesis 3, maldita é a terra por tua causa. E nós sabemos que a natureza geme, como diz Paulo em Romanos 8. E esses são sofrimentos inerentes a todos os homens, até mesmo a igreja do Senhor, que aqui permanece até que Ele volte. Do verso número 9 até o versículo 13, como nós vimos em nosso sermão anterior, nós vimos sofrimentos inerentes aos cristãos, perseguições, ou seja, problemas, perseguições dentro de casa, perseguições fora de casa, perseguições de forma intensa, uma perseguição universal à igreja do Senhor, mas mesmo assim o Evangelho ainda triunfará, mesmo no contexto de perseguição, assim tem sido. Sempre os crentes foram perseguidos e o Senhor também avisa os discípulos quanto a isso, mas isso também não é sinônimo de que o fim está às portas. Então, tendo considerado isso, o mestre agora, ele passa a tratar mais detalhadamente da destruição de Jerusalém. É uma coisa que muitas vezes nos passa desapercebido aqui, que foi feita essa pergunta. Volta comigo em Marcos 13, veja que os discípulos, Jesus sai do templo, no versículo 1, e os discípulos dizem que pedras, que construções, e Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, os discípulos ali no Monte das Oliveiras, o versículo 3 diz isso, eles se achegam ao Senhor, principalmente Pedro, Tiago, João e André, e eles perguntam ao Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas. Verso 4.
que não haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então o Senhor passa a destacar situações, sinais que destacam o mundo em convulsão, a perseguição dos santos, e ele então se concentra mais nesse momento na destruição de Jerusalém a partir do versículo 14. É muito específico aqui, a gente vai observar isso. Embora, claro, tal destruição aponte para o fim também dessa era, daquilo que nós conhecemos como a grande tribulação, que é o que está registrado até mesmo aí, de fato, melhor dizendo, na nota editorial da Bíblia dos Irmãos, a grande tribulação. Mas aqui nós temos como que um misto de profecias do Senhor, destacando a destruição de Jerusalém e aquilo que também acontecerá quando se aproximar mais o retorno do Senhor com poder e grande glória, o que nós vamos ver em nosso próximo sermão, do verso 24 em diante, com os textos paralelos de Mateus também e Lucas. Então, eu quero essa noite observar com os irmãos aqui a tribulação que aconteceu em Jerusalém, certo? Na destruição no ano 70, que é o que Cristo fala aqui, e como isso também se torna para nós, né, um sinal da grande tribulação, do que acontecerá quando estiver mais próximo o retorno de Cristo. E observar, claro, também a preservação de seus eleitos e tirando para nós algumas aplicações que são necessárias e importantes quando nós consideramos um texto como esse. Veja, versículo 14, então, o Senhor fala. Em primeiro lugar, ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar. Quem lê entende. E aqui é uma citação, no texto paralelo de Mateus, capítulo 24, Jesus fala o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel falou do abominável da desolação. Aqui não tem nada a ver com o abominável homem das neves, não, viu, irmãos? O abominável da desolação é algo terrível que haveria de trazer destruição. E isso tem mais a ver, no contexto bíblico, com abominação no sentido de algo que, de práticas religiosas ou objetos de culto que causam extrema repulsa e oposição a Deus. O termo original em hebraico traz a ideia de algo que é totalmente incompatível com a santidade de Deus. É algo abominável, algo detestável. E o Senhor Jesus está dizendo que isso acontecerá. Ou seja, quando eles virem o abominável da desolação, ou seja, o que é detestável aos olhos de Deus, onde não deve estar. Deixa eu mostrar alguns textos no Antigo Testamento, para nós entendermos isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Deuteronômio capítulo 7, já nos dias de Moisés, no Pentateuco, veja como Moisés se refere. Tem outras referências, mas eu separei apenas algumas aqui para considerarmos. Deuteronômio 7, verso 25, as imagens de escultura de seus deuses queimarás, diz Moisés, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Perdão. As imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Então, toda prática religiosa contrária àquilo que está prescrito nas Escrituras é detestável para o Senhor. É abominável aos olhos do Senhor. Antes de irmos para o profeta Daniel, veja o profeta Ezequiel. Esse texto também é interessante. Ezequiel, capítulo 8, livro do profeta Ezequiel. Capítulo 8, verso 6. Está escrito: disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ou seja, os próprios israelitas estavam praticando abominações no templo, com práticas que estavam atraindo o desgosto divino e, consequentemente, a sua ira, como assim se derramou na destruição do norte, claro, das tribos do norte e das tribos do sul em Jerusalém. Agora veja o livro do profeta Daniel, só um pouco mais à frente, que é um termo bem utilizado pelo profeta Daniel, no capítulo de número 9, veja, está escrito, profeta Daniel, capítulo 9, ele fala sobre a desolação.
Um texto conhecido como as 70 semanas de Daniel. Versículo 27 está escrito, ele fará, Daniel 9, 27, firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Veja, a asa das abominações. Daniel 11, verso de número 31, também está escrito, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 12, verso 11 está escrito, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Então o Senhor Jesus fala que isso haveria de acontecer ali em Jerusalém. E como nós temos certeza disso? Pela maneira como o Senhor descreve o cerco da cidade de Jerusalém, a destruição dela. E o abominável da desolação que acontece aqui no ano 70 é exatamente as tropas do Império Romano que cercam a cidade e com os seus símbolos pagãos adentram no templo, profanando o templo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é abominável e isso trouxe desolação, a destruição de Jerusalém. Quer ver como Lucas registra isso para nós? Abre no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Veja como Lucas chama, como ele interpreta já aqui, nas palavras do Senhor Jesus, a abominação desoladora. Veja, Lucas, capítulo 21. Está escrito, verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então a abominação desoladora, ela aconteceu, de fato, podemos observar na profecia de Daniel por duas vezes. Primeiro, ali em meados de 168 a 164 antes de Cristo, quando Antíoco Epifânio, rei da Síria ali, ele invadiu Jerusalém também, esmagou a resistência dos judeus e sacrificou porcos no altar divino. Então o profeta Daniel vaticinou isso, de que isso era o juízo de Deus chegando sobre Jerusalém, porque eles não estavam mais obedecendo a palavra do Senhor e seguindo os seus mandamentos. Foi juízo de Deus. O Senhor Jesus então disse que aquilo que aconteceu nos dias de Antíoco Epifânio aconteceria novamente no ano 70. Lucas fala quando vides a cidade cercada de exércitos. Ou seja, mais uma vez, lideranças pagãs adentrariam um templo, e isso era sinônimo do dissabor de Deus e da ira de Deus sobre a ordem templária, sobre a ordem cultica que estava ali sendo vivenciada ainda nos dias do Senhor Jesus. Isso mostra a gravidade com que o Senhor leva a sério o culto e a maneira como os judeus haviam banalizado a adoração. Lembra, volta comigo em Marcos, capítulo de número 12, irmãos, vão observar, aliás, capítulo de número 11, que o Senhor entra no templo e purifica o templo. No versículo 15, exatamente é isso, está escrito em Marcos 11, o Senhor derriba as cadeiras, havia pessoas que estavam ali fazendo câmbio, troca de dinheiro, as pessoas que vendiam pomba, as pessoas estavam andando no templo para lá e para cá, as pessoas estavam ali corrompendo o culto. Às vezes os irmãos não entendem porque a gente tem zelo com o culto, cuidado com o culto, evitar o trânsito desnecessário, as conversas necessárias. É muito grave o culto, irmãos. Nós estamos na presença do Deus vivo, com os seres celestiais, adorando aquele que vive para sempre no poder do Espírito Santo. Os judeus haviam perdido a noção disso. E o Senhor Jesus, a minha casa é casa de oração, vós, porém, a tornastes em covil de salteadores, fazendo da casa de Deus casa de comércio. Os judeus haviam perdido totalmente a noção de santidade. Os próprios judeus já estavam ocasionando aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Mas eles estavam iludidos ainda, não conseguiram ver o Senhor que chegou no seu templo, o Senhor Jesus, o dono do templo, e ignoraram toda a revelação e continuaram com o sistema religioso. E o Senhor Jesus então disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vocês estão preocupados com o sistema religioso, mas esqueceram da adoração ao Deus vivo e verdadeiro. E quando isso acontecerá, ele fala,
o abominável da desolação, mais uma vez acontecerá. A cidade será cercada, o templo será destruído, toda essa ordem de culto do Antigo Testamento findará, cessará, porque vocês não aprenderam a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Irmãos, nós muitas vezes ignoramos a importância desse acontecimento. Nós vamos já considerar um pouco mais disso. Mas o que acontece aqui é que chegou a medida, vamos dizer, do cálice da ira divina sobre os judeus, sobre Jerusalém. Veja que o texto sagrado, ele nos mostra que esses foram dias de angústia. Ele fala, o Senhor Jesus, no versículo de número 14 ainda, perceba, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É interessante que Cristo, aqui o Senhor está dando uma ordem completamente na contramão daquilo que se esperava num contexto de perseguição e cerco de um exército inimigo. Porque o ideal seria que os judeus que estivessem desprotegidos no campo e em outros lugares corressem para a cidade. E o Senhor diz, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, não venham para a cidade. Porque a cidade de Jerusalém, na perspectiva dos judeus, ela era indestrutível, porque tinha o templo do Deus verdadeiro e ela jamais seria saqueada, atacada. E Jesus está dizendo, não voltem, porque o Senhor dessa vez não poupará Jerusalém. Diferentemente de quando Senaqueribe cercou nos dias de Ezequias, e Ezequias orou ao Senhor, os irmãos lembram, o Senhor falou para Ezequias que ouviu a oração dele e que Senaqueribe não haveria de atirar nenhuma só flecha em Jerusalém. Mas o Senhor enviou o seu anjo e matou mais de 180 mil assírios. Dessa vez, o Senhor está dizendo, o Senhor não protegerá Jerusalém. Veja no versículo 15, quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. As casas em Israel, diferente das nossas, elas não tinham telhas assim como nós temos. Elas tinham uma laje, uma espécie de uma laje, que é o eirado, e lá eles tinham, no eirado, um ambiente de recreação, de meditação, e eles tinham duas escadas, geralmente, uma escada interna e uma escada externa, para terem acesso à rua. O que o Senhor está dizendo é assim, não entre nem em casa. Vai ser tão terrível, tão caótico, tão avassaladora a destruição, que você não vai ter tempo nem de entrar na sua casa para buscar um pertence seu, seja qual for. O Senhor está dizendo, saia, desça ou procure fugir, pulando de eirado a eirado, o mais rápido possível, saia da cidade, que a destruição será terrível. Veja no versículo 16, o Senhor fala daqueles que estão no campo. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Também era costume dos judeus para o campo com o mínimo de roupa possível para terem mais desenvoltura. Os irmãos conhecem até aquela expressão cingir, né? Ou seja, o judeu pegava a ponta da sua túnica e prendia no seu cinto, ele ficava como que, vamos dizer, com a saia curta para poder ter desenvoltura na plantação, no campo, e eles deixavam as roupas de frio ou de mais proteção em casa. Então o Senhor está dizendo, você vai fugir com a roupa do corpo. Não volte. Se você voltar, provavelmente você não sobreviverá. Percebam como o Senhor está descrevendo algo de uma magnitude tal que os judeus nem conseguiam mensurar. Versículo 17 diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Algumas pessoas até usam esse texto para falar do contexto do arrebatamento, quando Cristo voltar. As mulheres que estiverem grávidas, a barriga vai murchar, né? Vai sumir a criança. O texto não está falando disso. O texto está dizendo por quê? Porque como uma mulher grávida vai conseguir fugir, tendo um exército inimigo no seu encalço? As mães que amamentam, preocupadas, elas vão ser mais lentas na fuga, e preocupadas com seus filhos, nem poderão produzir o leite com calma, para nutrir a fome dos seus pequeninos. Então o Senhor fala, ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque será dia terrível, de calamidade, como nunca se viu. Até mesmo um relato, né, de historiadores dizem que mulheres foram fendidas com as espadas romanas e as crianças caíam dos seus ventres numa espécie de cesariana cruel. Morriam ali na devastação de Jerusalém. O texto diz ainda no versículo 18, orai para que isso não suceda no inverno.
Por quê? Porque no período de chuva tornaria a locomoção mais difícil, o frio mais intenso. Então o Senhor está mostrando isso, e no texto paralelo dos evangelhos diz também: orem para que não aconteça tal cerco no dia de sábado. Porque os judeus, muito criteriosos em não andarem muito no sábado, para, na perspectiva deles, não quebrarem a lei, eles correriam um tempo e mediriam. Já deu o tanto que eu podia andar. Parariam e os inimigos assim os matariam. Então o Senhor está tratando de uma situação realmente terrível. A destruição de Jerusalém no ano 70. Flávio Joséfo, historiador, ele diz que cerca de 1.100.000 judeus foram mortos pelas tropas romanas na destruição no ano 70. Ele relata que as árvores ficaram escassas nos montes com a quantidade de judeus que foram crucificados pelo Império Romano. Você não conseguia, não tinha fim na visão de quantos judeus foram crucificados, e se procurava uma árvore nas imediações ali de Jerusalém da Judéia, e eram escassas porque todas estavam sendo utilizadas para a crucificação dos judeus como pena imposta pelo Império Romano. Existe um relato também de que cerca de 2 milhões de judeus foram vendidos como escravos. Então, irmãos, isso foi de fato a ira de Deus que caiu sobre a nação de Israel, que ignorou todos os avisos, todas as admoestações, e principalmente por uma razão. Abre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27, o Senhor Jesus está perante Pilatos. Versículo 24, está escrito de Mateus, capítulo 27, vendo Pilatos que nada conseguia, Pilatos queria soltar o Senhor. Antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Pilatos sabia que Cristo era justo. A mulher de Pilatos já estava atormentada com sonhos acerca do Senhor, e ela disse para Pilatos: não te envolvas com esse homem, o negócio aí não é brincadeira, é coisa séria. Fique o caso convosco. Pilatos fala para os judeus. E o texto diz em Mateus capítulo 27, verso 25, que o povo respondeu, todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Ou seja, eles desprezaram e crucificaram o Senhor da glória. Nós vemos o poder de Deus, a ira de Deus, vindo sobre Jerusalém de forma definitiva. De forma definitiva. E isso é algo que eu estava conversando com um pastor essa semana, meditando nesse texto, e toquei nesse assunto com ele. Nós, como igreja, não pensamos muito nisso na destruição de Jerusalém. A gente fala na grande tribulação, sim, acontecerá, vamos já falar sobre ela também. Mas observe como o Senhor Deus, por exemplo, no relato de Sodoma e Gomorra, se tornaram ali aquelas cidades ícones da ira de Deus sobre toda a impiedade. Não é diferente com Jerusalém. Jerusalém, que era, vamos dizer, a capital, né? A cidade, né? Nós até cantamos o hino, né? A cidade do nosso Deus, a alegria de toda a terra, porque de fato era isso. Eles ignoraram o Senhor, se apegaram ao sistema, se apegaram à glória humana, se apegaram ao poder humano, à politicagem religiosa, e Deus, o Senhor, não estava mais ali presente, de modo que só lhes restou a ira definitiva. E isso está em paralelo com o texto de Marcos, capítulo 11 também, que na parábola que o Senhor aqui faz, de fato, o relato acontece, o Senhor utiliza como uma parábola a figueira sem fruto. Ou seja, em Marcos 11, do 12 ao versículo 14, está escrito isso.
Quando ele saiu de Betânia, ele teve fome, vendo de longe uma figueira com folhas, pregamos desse texto, foi ver nela se tinha algum fruto, aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E o Senhor diz, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E no texto, ainda na sequência, no versículo 20 e diante, o Senhor realmente destaca isso. O milagre aconteceu, a figueira secou até a raiz. E isso é uma parábola para a nação de Israel. E o que haveria de acontecer, a figueira haveria de cegar plenamente, definitivamente. Juízo de Deus sobre os judeus. Marcos 13, volta comigo, versículo 19, em diante agora. Nós temos o que parece ser uma abertura maior da visão do Senhor, daquilo que também é concernente aos últimos dias. No texto paralelo de Mateus, você pode ficar em Marcos, eu quero só ler aqui para os irmãos, no capítulo 24, quando os discípulos fazem a pergunta, eles dizem assim, no verso 3, diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, nós temos na fala do Senhor a profecia, aquilo que alguns chamam até de perspectiva profética, como você olha para as montanhas de longe, vê todas perto umas das outras, mas quando você chega perto, você vê que existe um vale, uma distância entre elas. Então o Senhor Jesus fala da destruição de Jerusalém e de uma destruição mais intensa que acontecerá. Parece que é a mesma coisa, mas quando vamos nos aproximando, e o cumprimento da profecia no ano 70 nos mostra que ainda existe outra realidade que acontecerá e se intensificará. Versículo 19 de Marcos, do capítulo 3, está escrito, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Claro que isso também é aplicável ao contexto da destruição de Jerusalém, porque os judeus não tinham visto nada parecido com o que aconteceu no ano 70. Mas também isso mostra mais além, algo que nunca aconteceu desde que o mundo foi criado. Aquilo que é chamado de grande tribulação, que abrange uma realidade mais intensa e maior de aflição, e o que leva muitos estudiosos a considerarem aqui um tempo de aflição maior, que antecederá, sim, a segunda vinda do Senhor em glória. Isso pode ser constatado pela sequência do texto, como nós vamos ver no versículo 24, porque o Senhor fala logo depois daqueles dias, ou seja, nós sabemos que Cristo não voltou no ano 70, embora tenha se manifestado em ira, mas logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, daquela tribulação intensa, Cristo voltará. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. No texto de Apocalipse, capítulo 7, veja, texto também que nós já pregamos aqui na igreja, né, expusemos o livro de Apocalipse, está escrito em outras passagens, mas eu selecionei apenas aqui esses dois versículos, está escrito em Apocalipse, capítulo 7, verso número 13. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Apocalipse 7, 13. Gosto até de citar esse texto na ceia. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm, o que está escrito aí? Da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Fato é que, com outros textos paralelos, 2 Tessalonicenses, texto paralelo de Mateus 24, também de Lucas, nós vemos que existem dias de agonia mais intensa que antecederão o retorno do Senhor Jesus Cristo. E se nós observamos que foi tamanha severidade apenas em Jerusalém, o que dizer isso de uma forma global? O que dizer isso de uma forma universal? O que dizer isso de uma forma terrível, quando se manifestar, de acordo com Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, o homem da iniquidade, que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Por isso que João vai dizer que o espírito do anticristo já atua. E Paulo diz que é apenas aguardado, em 2 Tessalonicenses 2, que seja removido aquele que o detém, para que se manifeste. Então a apostasia se intensificará e o homem da iniquidade será
revelado. Nós não temos tempo para considerar toda essa realidade escatológica, mas apenas considerar o fato de que o Senhor está destacando que dores e angústias mais intensas precederão a sua vinda. Marcos capítulo 13, volta comigo. O que é que nós observamos aqui? Além de observarmos a tribulação em Jerusalém, terrível, que aponta e é sinal para a grande tribulação que virá, nós observamos a bondade do Senhor em meio a tudo isso, que de repente você pode dizer assim, mas meu Deus, que coisa terrível. Mas nós vemos aqui a preservação dos eleitos de Deus. Veja o versículo 20 em diante, está escrito, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. E aqui vem algo importante, né, irmãos, que nós como igreja queremos tanto agradar o mundo, ou nos coadunarmos com o mundo só não é destruído por causa de nós, a igreja de Deus. O mundo só é mantido, só é conservado por conta dos eleitos, daqueles que Deus escolheu. As coisas não são piores ainda do que são, porque a misericórdia de Deus guarda os seus santos. E esse mundo é o palco da demonstração da glória e da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. E até que se cumpra o número dos seus eleitos, esse mundo não será destruído. E aqui o Senhor diz que mesmo no meio dessa tribulação, tanto em Jerusalém, quanto nos dias mais à frente que virão, o Senhor sempre manterá, preservará um remanescente, o seu povo. É interessante que Eusébio, historiador, também relata que alguns crentes, admoestados por divina advertência, e cresce que são exatamente as palavras do Senhor, eles saíram, fugiram para a Pérea e não foram destruídos com a destruição que aconteceu no ano 70. Isso prova do amor de Deus em guardar os crentes que ainda estavam em Jerusalém. Os apóstolos, a maioria, estavam espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho. Não sofreram tanto com essa realidade, mas muitos ali pereceram. Mas o cuidado de Deus em admoestá-los e adverti-los foi para que, quando isso acontecesse, eles não fossem pegos de surpresa. Veja ainda, o texto nos fala dessa preservação do Senhor, guardando os seus, orientando. Versículo 21, ele fala ainda mais uma vez, repetindo o que ele já havia falado no princípio. Muitos dirão, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque nós vemos que o objetivo sempre é descentralizar a pessoa de Cristo. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, mas não é possível enganar os eleitos jamais serão enganados. E tudo isso denota a misericórdia e a ação constante da preservação do Senhor para com os seus santos. Principalmente o Senhor guardando os crentes, tanto naqueles dias, como no decorrer das eras, como mesmo hoje, preservando a verdade, tendo Ele, o Senhor, como centro da revelação. Por isso, cuidado com os falsos cristos, e na preservação da doutrina, tendo cuidado com os falsos mestres. Então perceba que nós vemos esse cuidado amoroso de Deus para com os eleitos. Abre em 2 Pedro, veja comigo, como isso é algo que os crentes sempre haveriam de enfrentar. O apóstolo Pedro também destaca essa realidade. 2 Pedro capítulo 2. O apóstolo diz, 2 Pedro 2, verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, não é abertamente, não é escrachadamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, eles falam do Senhor e até falam que foram resgatados pelo Senhor, mas estão introduzindo heresias destruidoras, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, o que é que nós vemos nisso tudo? Nós vemos a preservação, o cuidado do Senhor. Na abreviação dos dias, o versículo diz, no capítulo 13, verso 20 de Marcos, Senhor abreviar, ou seja, as lutas, o sofrimento em Jerusalém poderia ter se estendido mais, mas o Senhor diminuiu. Assim como também será
nos dias finais. E, claro, o Senhor sempre preservando o seu povo do falso ensinamento, sempre preservando o seu povo dos falsos cristos. Grande tribulação, tribulação em Jerusalém, a grande tribulação e a preservação em amor de Deus para com o seu povo. Eu quero concluir, uma vez que nós lemos o texto, explicamos algumas coisas, eu quero trazer algumas aplicações que eu creio que serão importantes para nós, que podemos, quem sabe, ser a geração que experimentará a grande tribulação, mas se não formos a geração que experimente a grande tribulação, ainda assim enfrentaremos muitas tribulações que são inerentes à vida do lado de cada eternidade. Então é preciso, como igreja, nós saibamos como proceder. Em primeiro lugar, quero que os irmãos considerem algo muito importante aqui. O juízo severo de Deus sobre os judeus por não crerem em Jesus como Cristo, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Não existe neutralidade na relação com Cristo. Ou você é salvo por Ele, ou você é condenado por Ele. Pilatos, diante da multidão, lavou as suas mãos, mas aquilo não quis dizer nada. Pilatos prestará contas diante de Deus e, com certeza, se encontra em tormento. Até alguns falam que ele enlouqueceu, a vida dele nos últimos dias foi louco e lavando as mãos constantemente. Acho que foi o primeiro a ter toque, né? Não sei. Mas o fato é que não existe neutralidade. Jesus de Nazaré, ele é o Messias. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Jesus de Nazaré é o Salvador do mundo. Os judeus não se dobraram a isso e experimentaram juízo severo. Quão mais severo será o juízo sobre os que hoje ouvem o Evangelho e não creem em Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus. É muito importante nós considerarmos isso. Os judeus estavam ali preocupados em manter seu status político. Os judeus estavam preocupados em manter sua religiosidade. Os judeus estavam preocupados em manter seu status financeiro. E Jesus esteve no meio deles, ensinando a palavra, pregando a palavra. Era incontestável que Jesus era o Filho de Deus. Ele havia ressuscitado Lázaro, a multidão vinha com ele de Betânia, dizendo que ele havia ressuscitado Lázaro. E os judeus, tão tomados de inveja, tão loucos, tão cegos, para manter os seus pecados, suas paixões, queriam matar o próprio Lázaro, mas não queriam de maneira nenhuma se dobrar a Cristo. Quem não se dobra a Cristo será destruído por Cristo. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Mesmo sendo o povo que eram aqueles que eram os depositários, os guardiões da revelação do Antigo Testamento. Mesmo sendo tão privilegiados como escribas, fariseus, sacerdotes, não foram poupados. O autor dos Hebreus, falando dessa realidade, ele diz algo que é muito pesado, mas que visa, no capítulo 2 aos Hebreus, trazer exatamente isso, essa gravidade, essa solenidade para com o Evangelho. Para nós como igreja que estamos aqui, quando nós falamos do culto, falamos dos privilégios, da palavra proclamada, de tudo que o Senhor proporciona para nós aqui mesmo como igreja, Batista de Parquelândia, nós temos que levar isso muito a sério. Ter cuidado com o culto, cuidado com a adoração, conduzir como maridos nossas famílias à adoração. Não negligenciarmos, não substituirmos. Hebreus capítulo 2 diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Não há escapatória para aqueles que negligenciam a salvação. Segunda aplicação, segundo lugar, queria que os irmãos, nós guardássemos isso no nosso coração, a falsa religião e a religião de aparências dos judeus, em nome de Deus, foi passível de severa condenação.
Não esqueça, os judeus eram o povo de Deus. Eles receberam os oráculos de Deus. Em toda a face da terra, somente os judeus adoravam a Deus verdadeiramente. Na discussão com a mulher samaritana, discussão no bom sentido, em João capítulo 4, a mulher samaritana fica querendo entabular ali um debate teológico com o Senhor. E ela fala, olha, é para adorar aqui no Monte Gerizim ou para adorar em Jerusalém? Ela diz, mulher, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Ele fala isso. Deus verdadeiro revelado em Israel. Não é em Meca, não é na Índia, não é em nenhum outro lugar. Deus verdadeiro se revelou em Israel. Mas mesmo esse povo, com essa revelação, com as práticas da revelação concedidas a eles, se perderam terrivelmente. Quão mais severa será a condenação dos que vivem de aparência em nome de Cristo. O apóstolo Pedro chega a dizer o seguinte, na sua segunda epístola que nós lemos. A gente fala essas coisas, irmãos, pastor, mas isso é muito pesado. Conhecer e não obedecer é algo terrível. Parafraseando Pedro, seria melhor você nunca ter conhecido do que conhecer e não obedecer, porque a sua condenação será maior. É isso que diz a Escritura. Foi isso que Deus fez com os judeus. Foi isso que Deus fez com os judeus. E nós vemos as pessoas pensando que igrejas, aqui abrindo um parênteses dentro dessa fala, as igrejas querendo se judaizarem, né? Quando o Senhor findou essa realidade, e como diz Paulo em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, a ideia de fim ali é o alvo, tudo se cumpriu em Cristo Jesus nosso Senhor. Alguns judeus vivem bajulando, aliás, alguns cristãos vivem bajulando ou adorando os judeus. É interessante que até, nada contra, viu, viajar, conhecer Israel, fica à vontade. Mas a gente critica os católicos pelas peregrinações aos lugares santos, a gente tem essa tietagem com os judeus, como se eles ainda hoje fossem um povo que eles servem a Deus. Eles não servem a Deus. Jesus fala, o reino de Deus será tirado de vós e dado a um povo que entrega os seus respectivos frutos. Ou seja, a igreja do Senhor é que é o povo de Deus em toda a face da terra atualmente. Terceiro lugar, a destruição de Jerusalém, a semelhança da destruição de Sodoma e Gomorra, aponta para a destruição de todo esse sistema soberbamente articulado e nutrido pelos homens. Era isso que eu falei para os irmãos em um momento da prédica, antes da conclusão. Nós falamos de Sodoma e Gomorra. Realmente, Isaías faz isso no capítulo 1, Ezequiel também fala. E destaca que os pecados de Sodoma e Gomorra não eram apenas aqueles pecados de perversão sexual, mas sim de arrogância e soberba. Da mesma forma, Jerusalém, embora o conhecimento de Deus, foi julgada severamente por causa da soberba e arrogância, que isso jamais seja algo que caracterize a nossa espiritualidade. Não é porque nós temos a verdade, somos coluna e baluarte da verdade, que somos arrogantes. Pelo contrário, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e o quê? Humilde de coração. Servimos a um Deus humilde, como podemos ser soberbos? Por isso que Davi fala no Salmo 19, da soberba guarda teu servo, que ela não me domine, assim serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. Se existe algo que Deus não se aproxima, é de soberbo. Deus resiste aos soberbos e concede a sua graça aos humildes. A soberba atrai velozmente a ira de Deus, enquanto a humildade atrai velozmente o seu favor. Quarto lugar, a misericórdia de Deus preservou os eleitos, em meio ao juízo que aconteceu em Jerusalém. Muitos escaparam considerando as palavras do Mestre. O Senhor abreviou aqueles dias por amor aos seus. Cremos assim também, que o Senhor tem feito e que assim o fará, preservando o seu povo até o fim, mesmo em meio à grande tribulação. Ou seja, nós temos a promessa aqui de que os eleitos jamais serão enganados. Você é crente no Senhor Jesus Cristo? Amém? Então você jamais será enganado. Jamais a sua fé será tirada de você. Jamais nenhuma seita irá cooptar você. Você pertence ao Senhor. Independente das circunstâncias,
cai o céu, mar vire sertão, sertão vire mar, parafraseando o Salmo 46. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos que ter essa certeza. Mas pastor, eu me sinto tão fraco, me sinto tão mal, eu sinto que eu não vou conseguir. O seu sentir não quer dizer nada, o que quer dizer é a palavra de Deus, Ele vai lhe preservar. A misericórdia de Deus guarda os seus. O Senhor fala que Ele faz tudo, Ele abrevia tempo, Ele afasta falsos cristos, enganos, mentira. Os eleitos não são enganados, são preservados. O Senhor é poderoso para nos preservar, para a glória do seu nome. Eu poderia citar N textos aqui quanto a isso. Em quinto lugar, em último lugar, em meio ao caos, os falsos cristos e os falsos profetas ainda persistirão. Não pensem que, por conta das questões ficarem mais difíceis, que isso será um ambiente em que o diabo dará um tempo, será mais amena a sua atuação. Pelo contrário. Serpente persistirá no engano e não cessará até o fim. E aqui a vigilância se faz extremamente necessária. Por isso que no versículo 23, o Senhor diz: estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. É importante que nós entendamos isso. Nunca creiamos que o Cristo está ali ou acolá. Porque o nosso Cristo não virá de nenhuma realidade horizontal. O nosso Cristo descerá dos céus nas nuvens com poder e grande glória. É isso que ele está dizendo. Ninguém vai dizer, o Cristo aqui, o Cristo acolá. Qualquer um que assim se manifestar, o Espírito Anticristo, qualquer um que se manifestar de forma mais intensa, como Salvador, como Redentor, como que vai mudar a história, que vai transformar todas as coisas, é mentira da serpente, é mentira de Satanás. Quando os discípulos em Atos capítulo 1 estão olhando Jesus subindo para os céus, que cena maravilhosa essa, né? Eles vão olhando, imagina, né? Olhando e Jesus subindo, a nuvem cobrindo, aparecem ali 2 anjos e dizem assim: varões galileus, por que estáis a olhar aí para cima? Né? Não é lógico, você não sabe porque a gente viu agora, né? Claro que eles sabiam. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma forma. Jesus não virá da esquerda nem da direita, Ele virá dos céus. Então, é por isso que o Senhor diz, eu tenho avisado vocês tudo sobre tudo, né? É triste como nós vemos as seitas, né? Como as pessoas se apresentam como grandes líderes, né? Como se apresentam como se fossem os únicos mediadores entre Deus. Sabemos que é só Cristo, o nosso Cristo virá dos céus. E mesmo que o engano venha cada dia a ficar mais intenso, nós temos esperança. Lucas, na conclusão desse texto, ele vai dizer, quando vi todas essas coisas acontecer, Lucas diz, sabe o quê? Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Que beleza isso. Então não é olhando para baixo, não é olhando para o lado nem para o outro. Jesus voltará com poder e grande glória. Tribulações aconteceram, tribulações acontecerão. Tribulação intensa acontecerá. Mas o Senhor nos preservará e nós continuaremos caminhando com Ele na força do seu poder, na sua graça, no poder do Espírito Santo. Amém. Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra, pela verdade bendita do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos para que não sejamos indiferentes à beleza do Evangelho, mas que andemos cada vez mais em temor e tremor, vivendo para a glória do Teu nome, não com a religião de aparência, não com soberba, mas sim amando Cristo Deus e vivendo para exaltar o Senhor até que Ele volte com as nuvens do céu, com poder e grande glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.